abrir nossas Bíblias, mais uma vez, no texto de Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Se você abriu, leia comigo. Está teimando, vou deixar assim mesmo. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Se você achou o texto, leia comigo. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Oremos. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra. Nela nós encontramos tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E pedimos que, por meio dela, nos traga as orientações que tu tens reservadas para nós e que entendamos essas verdades e saiamos daqui comprometidos com ela. Ajuda-nos, ó Deus, ao ouvirmos a tua palavra e toma-nos em tuas mãos, usa o teu servo como instrumento em tuas mãos para falar ao coração dos presentes, do teu povo que está reunido nesta noite, neste lugar, pronto a ouvir a tua palavra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, semana passada nós falamos sobre a natureza das tentações. Tiago coloca no mesmo contexto as duas questões. Hoje nós vamos falar da segunda, que é a natureza das provações ou da aprovação. Coloquei aqui no plural porque nós não passamos apenas por uma provação ao longo da vida, mas por várias provações. E aí, pensando neste assunto, é importante a gente entender que as provações devem ser esperadas por mim e por você, como crente que somos. E também devemos encará-las com a esperança. Olha comigo o versículo 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, nós não apenas temos que esperar as provações, mas também encará-las com esperança. Mas é importante a gente entender que Deus não nos deixou sozinhos. No versículo 5, do versículo 5 até o versículo 8, Tiago vai colocar que nós contamos com a sabedoria divina para lidar com esses momentos de tensões. Por exemplo, no versículo 5 ele diz: se, porém, alguém ou algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, nós temos a sabedoria de Deus à nossa disposição. Além disso, todos, sem exceção, podem lidar com suas adversidades recorrendo a tudo que o Senhor colocou à sua disposição. A partir do versículo 9 a 11, Tiago vai colocar que não só o pobre, mas o rico estão sob o olhar divino e a eles está disponível os recursos para que eles possam lidar com as suas adversidades. O apóstolo Tiago segue mostrando também que à medida que o crente lida com suas provações, esse crente pode ser aprovado ou reprovado.
Tudo vai depender de como o crente reage às provações. Se passar pela prova, ele será bem-aventurado. E é justamente assim que começa o versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança as provações. Então, se ele for aprovado, ele será bem-aventurado. Mas se deixar levar pelas provações, se dobrando às tentações, ele então estará pecando contra o seu Deus. E ao falar em provações, todos já passaram por elas. Eu e você, certamente, já fomos provados em algum momento. E nós sabemos o quão difícil é ser provado. Quão difícil é levar a cabo, levar até o fim, uma situação que a gente sabe que é a vontade de Deus e que nesse momento nós estamos em tensão com nós mesmos, porque nós queremos que as coisas aconteçam conforme nós queremos, nós desejamos, nós esperamos. Então, todos nós sabemos quão difícil é enfrentar as provações. Contudo, é importante ressaltar que nada pelo qual Deus nos permite passar vai além das nossas forças. Por exemplo, quando Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, ele chama a atenção dos seus ouvintes para essa situação das tentações, das provações. Ele diz o seguinte: não sobreveio a vocês nenhuma tentação, e aí você pode colocar a barra provação, que não fosse humana. Então veja como Deus é sábio. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês possam suportar. Então nosso Deus também é fiel na medida em que nos permite passar pelas provações. É importante observar, antes de tudo, que quando Deus prova eu e você, Ele tem como objetivo que as provações produzam maturidade. E é o que o versículo 12, na parte final, diz: porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, o objetivo das provações é produzir maturidade em mim e em você. Para isso, eu e você, como povo de Deus, precisamos encará-las com determinação. É a primeira lição que nós podemos aprender ao lidar com as provações. É encará-las com determinação. Por quê? Porque Tiago começa dizendo: bem-aventurado é aquele que suporta. Então veja, o termo suportar chama a nossa atenção para uma postura determinada. Alguém resoluto, alguém permanente, alguém que não abre mão, alguém que sabe em quem confia, sabe por que está naquele lugar, sabe por que está naquela situação, sabe que tem um Deus por trás que está conduzindo todo o processo. Então, a primeira lição que nós aprendemos, à medida que nós lidamos com as provações, é que nós precisamos encará-las com determinação. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança as provações, ou aprovação. Neste aspecto, somos tentados a assumir uma de duas posturas quando nós enfrentamos as provações. Primeiro é fingir que nada está acontecendo. Tem gente que está numa situação de prova e finge: não, está tudo bem. Nós somos tentados, irmãos, a fingir que assim as coisas andam conosco. Por outro lado, nós somos levados a achar que aquele que tem fé não pode ser atingido pelas provações, pelas adversidades. Então, há dois extremos. De um lado, aqueles que fingem que nada está acontecendo com eles. Do outro lado, tem aqueles que dizem: não, mas você é crente, você tem fé,
Então você não pode ser atingido pelas provações. Provações não é coisa de crente. Bom, então tem que ter esse versículo e rasgá-lo fora da Bíblia, lançá-lo para fora da Bíblia, porque Tiago está endossando que o crente passa por isso. Então veja, nenhuma das duas posturas pode ser uma opção para você. Nós não podemos negar as provações, a existência delas, fingir que não está acontecendo. Por outro lado, nós não podemos também dizer que porque somos crentes não temos que passar. Então as duas estão equivocadas. Encarar as provações de frente é a solução, porque é assim que Tiago coloca para nós. E estar determinado a enfrentá-las com firmeza pode ser comparado a um competidor que durante o seu treinamento aceita os exercícios mais rigorosos. Fazendo assim, nós também seremos felizes e bem-aventurados. Ninguém que vai para uma competição pode fazer corpo mole. Às vezes ele tem que ir à exaustão para ser um campeão. Nós, semelhantemente. Então, essa ideia do campo dos esportes podem ser usadas para descrever também essa ideia de suportar, de enfrentar as tentações, as provações com determinação. Por esta razão é necessário resistir firme os testes ou as tribulações da vida, a fim de obter perseverança espiritual que trará perfeição. Porque Tiago vai dizer que bem-aventurado é o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, ou seja, o objetivo de Deus é que saiamos dessa aprovados. A murmuração não é a melhor saída, é um outro lado da moeda. Nós gostamos de murmurar muitas vezes, mas de novo. Mas por que eu, Senhor? Tem tanta gente mais corajosa para enfrentar as provações, porque eu? Essa atitude só vai levar a pessoa ao desespero. Por isso, o Senhor Deus espera que não vivamos presos, limitados, nem acorrentados pelas tragédias da vida, de tal forma que nos impossibilite de ver além do nosso próprio problema. Temos que olhar para o Senhor que tem propósitos para a nossa vida. E aí aparece um verbo nessa proposição colocada por Tiago, que é o verbo suportar. O verbo suportar descreve a sobrevivência dolorosa em meio a uma provação e concentra-se no resultado vitorioso. Então, se alguém que suporta, é alguém que luta por sobreviver de forma dolorosa, ainda que doa muito. Mas ele está concentrado no resultado vitorioso. Isso é uma pessoa que suporta as provações. Então, o verbo suportar tem essa conotação. Importante também entender que suportar com perseverança não é a paciência da pessoa que senta, que abaixa sua cabeça e deixa as coisas passarem e suporta passivamente até o final da tormenta. É assim mesmo, então vou aqui ficar no meu cantinho e vou deixar as coisas acontecerem. Não é isso. Mas é aquele espírito que pode suportar as coisas. Não somente com resignação, com submissão, mas com uma ardente esperança. É olhar para frente, é olhar para aquele que não nos abandonou e que tem uma vitória. Jesus Cristo, quando falou sobre essas questões, ao se despedir dos discípulos, ele disse, olha, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Então, a gente olha para ele, que é o nosso Deus, aquele que venceu por nós e que nos trará a vitória no momento certo. E falando em esperança, é importante, irmãos, a gente entender que o Deus que conduz seus filhos por caminhos estranhos a esses filhos, faz isso visando que esses filhos digam com Abacuque. Abacuque disse, ainda
que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco ou dos currais, conforme a tradução que você esteja usando aí, e nos currais não haja gado. Qual é a resolução de Abacuque? Mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É assim que a gente suporta as provações. Isso é fé. O resto, irmãos, é para se pensar. Mas é assim que nós temos que lidar com as provações. Encará-las com determinação, com confiança no Senhor. Então, querido irmão, seja forte, firme, destemido, confiante. Não desista da sua caminhada, da sua trajetória com Cristo, mesmo que seja enfrentando muitas provações. Vale a pena. Deus está no comando. Sua graça está disponível a mim e a você. Sua presença é constante. Me lembro de um texto em que Paulo está num momento difícil da sua vida, em Corinto, e quem sabe Paulo estava pensando em desistir daquele campo, e o Senhor aparece para Paulo e diz: Paulo, coragem, porque eu ainda tenho muita gente nesta cidade. Eu garanto a você que ninguém vai te causar mal. Vai te causar dano, males. Então permaneça firme. O apoio dele é certo em nossa vida. Seu poder é maior que as circunstâncias adversas. Ele disse a Paulo: ninguém te causará mal. Então nós temos que confiar nesse Deus, porque Ele sabe o que faz. Ele quer o melhor para você, para nós. Por esta razão, seja destemido. Encare as provações com determinação. Aqui está então o primeiro modo como você pode e deve encarar as provações. Você deve encará-las com determinação. Memorize aí mais uma vez a inicial, a letra D, determinação. O segundo modo é encará-las com perseverança. Então a próxima letra é P, DP, perseverança. Então no versículo 12 ainda, Tiago diz que nós temos que suportar as provações com perseverança. A vida cristã exige resistência às adversidades. E a melhor palavra que descreve essa postura firme é a palavra perseverança. Alguém disse: não temos outra saída, pois como cristãos precisamos praticar a perseverança a fim de alcançar um caráter perseverante. Então, Deus está trabalhando em nossas provações para aperfeiçoar o nosso caráter. A maior preocupação de Deus diante das provações é com o nosso caráter. Por isso que Paulo disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é o propósito? É que nós sejamos transformados à imagem do Filho de Deus. Perseverar nas provações é seguir os passos do Senhor Jesus também, que diante do sofrimento suportou a carga dos nossos pecados, cravando-os na cruz, conforme Paulo disse em Colossenses 2,14. Mas também o autor de Hebreus nos recomenda dizendo: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava
suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, do desprezo. Então, ele é o nosso modelo de perseverança nas provações. Uma das razões por que devemos perseverar também é porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, se a gente for comparar o que enfrentamos nesta vida com o que está sendo reservado para nós, para o dia em que nós estaremos para sempre na presença do Senhor, se fizermos essa comparação, nós vamos ver quão vantajoso é nós passarmos por provações nesta vida e saindo delas aprovados. Paulo chama as nossas tribulações, e não importa quantas são, em que grau elas se manifestam, ele as denomina de leve e momentânea tribulação, se comparadas. Bom, percebe quão glorioso é a visão do Evangelho em relação às provações? Então, Paulo disse isso em 2 Coríntios 4, 7. Além disso, o velho apóstolo comentou nesta direção que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Não pode ser comparado. É por isso que homens de fé dão suas vidas por Cristo. Hoje eu ouvi um pastor, que os irmãos devem ter conhecido ele aí por uma situação que o envolveu no campo universitário, porque ele é professor universitário, e por conta da sua fé ele foi então perseguido, até fizeram abaixo-assinado para expulsá-lo da universidade. Mas ele estava falando da comparação que a gente deve fazer entre o nosso conforto aqui no nosso Brasil, como igreja, e o que passa os irmãos que estão, por exemplo, no Irã. Aqui nós ficamos escolhendo que tipo de igreja me satisfaz. Vai cumprir as minhas vontades, vai atender às necessidades da minha família, não é assim? Que tipo de banco eu quero encontrar na igreja que eu vou congregar? Mas sabe qual é a preocupação da igreja perseguida? É se amanhã vai estar vivo para continuar adorando o Senhor. Nos escombros. Os irmãos percebem? E você sabe onde que a igreja mais cresce? Nesses lugares. Porque lá se revela a verdadeira igreja. A igreja que cresce num país como o Brasil, com tanta liberdade, não é um verdadeiro crescimento. Cresce em ajuntamento. Porque basta a igreja ter recursos, pessoas para trabalharem para satisfazer o restante, que as igrejas lotam. Mas a igreja perseguida se revela como igreja de Cristo. Porque eles morrem por amor a Cristo. E é por isso que os sofrimentos do tempo presente para esse tipo de crente não podem ser comparados com a glória a ser revelada neles. Todos os grandes homens de Deus morreram perseverando, irmãos. A lista dos heróis da fé mostra isso. O testemunho do autor de Hebreus, por exemplo, é que muitos dos homens de Deus do passado viveram nesta vida como peregrinos. Foram afligidos
maltratados, andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Hebreus 11, 37 e 38. Esses são os crentes que de fato valorizam as provações. Lutero, ao falar da persistência do crente em sua caminhada com Cristo, em plena perseguição do catolicismo, ao movimento da reforma que surge lá no início do século XVI, Lutero registrou em seu hino, conhecido por todos nós, 323 do Cantor Cristão, uma das estrofes que diz: se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Isso é enfrentar, isso é lidar com as provações com perseverança. É não olhar para as circunstâncias, mas saber que o que aguarda o crente é incomparavelmente melhor em glória ao que vivemos neste mundo. Eu estava aguardando os irmãos chegarem, sentado ali numa cadeira na frente, na entrada, como de costume faço, alguns irmãos chegam comigo, e eu estava pensando comigo mesmo, pensando nesse texto, e eu perguntando para mim mesmo: Senhor, para mim mesmo, Adão, será que você está pronto a morrer por Cristo? Será que se viesse uma perseguição e a proposta fosse: se você nega Cristo ou você morre da forma mais cruel possível, será que você está preparado para este momento? Alguém ontem perguntou ao Gilbert, você está indo para o ministério pastoral, você está pronto a morrer por Cristo? E ele disse: com a força do Senhor, com a graça dele, se for necessário, sim. Da boca para fora, todos nós podemos fazer isso, né, irmãos? E eu estava me perguntando: será, Adão, que você está pronto mesmo? Será que a afirmação que você faz nas pregações não é da boca para fora? E eu comecei a imaginar uma cena: imagine alguém me prendendo para negar minha fé e um dos membros da minha família, as pessoas mais amadas, sendo moeda de troca, sofrendo como aconteceu com muitos na história da igreja. Será que eu estaria pronto a dizer não a uma proposta de negação, meu Senhor? Os irmãos entendem? Irmãos, nós não sabemos o que é sofrer por Cristo. Nós não sabemos. Até que o Senhor permita que uma coisa muito desagradável nos aconteça. Qual é a vantagem, irmãos, de confiar no Senhor? A vantagem está em que o homem, seja de elevada, seja de humilde posição, que suporta a provação e não sucumbe a ela, é de fato bem-aventurado. O homem bem-aventurado, segundo Tiago, é o que não arreda o pé e passa pela provação e sai aprovado. Os irmãos entendem? É o que o texto está dizendo. Então, querido irmão, Cristo já pagou o preço da nossa redenção. Não precisamos fazer nada para sermos salvos, senão manifestar nossa fé nele. Isso é fato. No entanto, ser salvo implica em caminhar firme com o Senhor, perseverando das provações. E segundo seus planos, ele pode nos levar por caminhos espinhosos. E se quisermos chegar ao fim da jornada, precisamos perseverar. O lado bom da caminhada é que, em chegando lá, seremos aprovados. Somente quem chegará lá será aprovado. E é isso que veremos em seguida, porque o terceiro modo de como
O povo de Deus precisa encarar as provações, além de determinação, D, a letra D, perseverança, P, o terceiro e último modo é encará-las com expectativa. Então, coloca aí DPE. Determinação, perseverança e expectativa. O versículo 12 diz: porque depois de ter sido, ou depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, na qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, quem passa pela aprovação tem uma expectativa e deve ter uma expectativa de que um dia estará para sempre na presença do Senhor e vai receber uma coroa pela postura com a qual lidou com as provações nesta vida. Temos que criar essa expectativa. E essa expectativa ela é real. Não é uma expectativa de um sonho que nós sonhamos e imaginamos que vai acontecer. É algo real. Porque depois de ter sido aprovada, receberá. Veja, é certeza. Então, a expectativa daquele que suporta as provações é chegar ao fim da linha aprovado. Na prova da fé, os únicos que serão aprovados serão aqueles que não ficarem pelo caminho. Somente eles. Somente estes que não ficarem pelo caminho serão aprovados. Para o que segue até o fim, haverá sempre recompensa. Mas o que seria essa coroa da vida? Porque Tiago diz que nós vamos receber uma tal de coroa da vida. O que é isso, pastor? Existe uma série de posições. Uma delas é que a coroa da vida pode ser um emblema espiritual concedido pelo Rei do Universo àqueles que mantêm sua fé. Então, alguém pensa assim, é um emblema espiritual, não é nada visual, é físico, alguma coisa que a gente possa visualizar, algo palpável. É um emblema espiritual que Deus vai dar àquele que persevera, que chega no final da aprovação aprovado, porque ele manteve sua fé. Essa é uma das posições. Outros acham que a coroa da vida é um símbolo de sucesso, alegria e glória. E é a recompensa por persistência espiritual, que vai na mesma direção. Mas há também quem diga que a coroa da vida é o prêmio especial oferecido aos que perseveram na fidelidade. Então, um prêmio que no final da jornada, aquele que persevera na provação vai receber do Senhor. E há uma última posição que acredita que a coroa da vida indica a recompensa final do cristão, que ele vai, então, receber no final da sua jornada, porque ele perseverou, porque ele foi fiel até o fim, né? É a vida eterna que ele vai receber. Independentemente do que a palavra significa, irmãos, a promessa mostra que Deus é tão gracioso que ele salva pobres pecadores miseráveis que são por graça e ainda os encoraja a perseverar na fé, nas provações, nas lutas, prometendo a estes homens e mulheres uma coroa. Quem é que faz isso com tanto amor? Quem é que se ocupa de correr atrás de miseráveis pecadores, salvá-los, tirá-los de um estado miserável de pecado, dar-lhes vida eterna com Deus e encorajá-los a perseverar na fé com a promessa de que no final de tudo vai receber uma coroa? Quem faz isso? Ninguém. Ninguém. E aí, como diz
um velho hino conhecido por nós: se isto não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o oceano secou, tudo perde valor. Se isto não for amor, somente Deus pode fazer essas coisas. Então, querido irmão, a vida cristã triunfante é para os que fixam seu olhar naquilo que agrada a Deus. É para essa pessoa que coloca sua visão, seu olhar na segunda vinda de Cristo. Como afirmam as Escrituras, aqui nós somos meros peregrinos, somos estrangeiros, o nosso lar que nos aguarda é melhor e superior a este mundo. Agora, isso não significa que nós não devemos valorizar nossos dias aqui nessa terra. Temos que valorizar, temos que viver aqui para a glória de Deus. Contudo, devemos viver aqui como se daqui não fôssemos, entendendo que aqui não podemos criar raízes, que a qualquer hora podemos ser arrancados daqui e levados para outro lugar, para outra dimensão. Mas que isto, saber que aqui não é a melhor opção, deve levar a mim e a você a vivermos uma vida de perseverança, enquanto aguardamos a cidade que é a fundamento da qual o Senhor é arquiteto e edificador. Então, tendo apresentado os três modos de como o crente deve lidar com as provações, ou seja, determinação, perseverança e expectativa, DPE, pensemos então em algumas lições. Se nós decidirmos encarar as provações com determinação, com perseverança e com expectativa, quais lições nós podemos tirar para a nossa vida, para o dia de amanhã, por exemplo? Então, vamos lá. Primeiro, ser determinado a lidar com as provações exige do crente disposição contínua. E ninguém enfrenta as provações pontualmente. Eu já fiz uma vez, já fui aprovado. Ser determinado no lidar com as provações exige de você disposição contínua para treinar o seu coração com o objetivo de diariamente confiar na direção e nos recursos divinos. O Deus que está permitindo você ser provado é o Deus que acompanha você nas provações com os recursos, e você precisa confiar nele. Sem essa confiança, será impossível ter a firmeza necessária nos momentos de adversidade. Se a gente não confiar que Deus é sábio e que os recursos dele estarão à nossa disposição, será tolice querer ser firme nos momentos de adversidade. Não vamos conseguir. Por isso, olhe para Deus. Avalie os recursos que a você estão disponíveis da parte dele. Siga em frente. Coloque no coração que as provações visam o teu bem, não o teu mal, como a tentação faz. Espere confiante no Deus de toda graça. Não tenha medo, porque Deus não se afasta de você, não te deixa sozinho. Ele lhe acompanha em todos os seus momentos. Então, essa é a primeira lição que podemos aprender. Lidar com as provações exige que você esteja disposto continuamente para lidar com as adversidades. Em segundo lugar, treinamento na arte de esperar. O desfecho da vontade de Deus é pré-requisito para você como crente que deseja perseverar nas lutas. Treinamento na arte de esperar é pré-requisito.
Se nós não tivermos paciência de sermos treinados por Deus, nós vamos sempre ficar batendo com a cabeça. Como já foi dito, o prêmio jamais será dado a quem faz corpo mole. O texto diz que a coroa da vida será dada para quem for aprovado, de acordo com Tiago. O atleta que se recusa ou finge treinar jamais subirá ao pódio e receberá o prêmio. Assim dará-se conosco. Ninguém será treinado na arte da perseverança se recusar passar pelas horas difíceis ao longo da vida. Só cria calo nas mãos, irmãos, e permanece com as mãos grossas quem se dispõe a colocar e permanecer com a mão no arado. Então, permita-se ser treinado. Uma vez, 2 pastores estavam conversando, um conhecendo a história do outro, de muitas lutas ao longo de anos. Esse pastor que vivia uma vida mais tranquila disse para o outro que vivia uma vida em constantes desafios: eu te admiro. Não é para a gente admirar o outro, porque essa perseverança ela não vem de nenhum homem mortal. É claro que esse homem ele entendeu o recado divino, mas no final das contas nós somos o que somos porque o Senhor está conosco. Repetindo parte do hino que aqui me referi agora há pouco, se isto não for amor, o céu não é real. Mas irmãos, quando o labor desta vida findar, o tabernáculo eterno vai nos receber. Por isso, vivamos aqui como o povo que valoriza sua caminhada com esse Deus de amor. E aí eu queria terminar com uma frase, um texto de John Piper, que disse, preste atenção nessa frase, que é algo que você encontra em 1 Coríntios 10:13. John Piper disse: nenhum dia terá provações mais do que você pode suportar. Nenhum dia. Deus é fiel, porque Ele não vai permitir que nenhum dos dias que você vive, você receba provações além do que você pode suportar. E ele completa dizendo: e cada dia terá misericórdia suficiente para as suas tensões. E foi exatamente isso que Paulo disse aos Coríntios na primeira carta, capítulo 10, quando ele falou das provações. Ele disse: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Então, isso aqui combina com o que Piper disse na primeira frase, na primeira parte da sua frase. Nenhum dia terá provações mais do que você pode suportar. E Paulo segue dizendo: pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. E aí é o que Piper diz, que a cada dia Deus terá misericórdia, cada dia o crente terá misericórdia suficiente para as suas tensões. Então, meus queridos irmãos, aqui estão os modos, as maneiras de como nós podemos lidar com as nossas provações. Nós precisamos encará-las com determinação, com perseverança e com expectativa. O Deus que nos prova é o Deus que nos reserva grandes coisas para o dia do Senhor, para o dia em que estaremos para sempre com Ele. Então, reanime-se no Senhor. Não se deixe levar pelas intensas dores da alma, pelas tribulações da vida, pelos desafios que você enfrenta. Confie no Senhor, que é bom, e
um Deus fiel, um Deus que está sempre pronto a nos ajudar, a nos socorrer nessa jornada com Ele. Então, que Deus te abençoe nesta noite.